Ela acreditava que o amor verdadeiro poderia vencer qualquer coisa, até o dia em que a vida resolveu testar isso de um jeito cruel. Quando Roberto, o homem que lutou do nada para conquistar tudo, finalmente parecia ter encontrado seu lugar ao lado de Ana, uma revelação mudou completamente o destino dos dois. O que era para ser uma história de amor virou uma corrida desesperada contra o tempo, contra a dor e contra um segredo de família capaz de destruir tudo. Entre paixão, doença, perdão e uma verdade escondida por anos, essa história mostra até onde um coração pode resistir quando ama de verdade. E quando tudo parece perdido, surge a pergunta que ninguém consegue esquecer. Será que o amor deles vai sobreviver ao maior golpe de todos? Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Naquela pequena cidade, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, havia um amor que nasceu antes mesmo de qualquer promessa. Roberto e Ana cresceram praticamente lado a lado, dividindo ruas, sonhos, risadas e até silêncios. Desde jovens, havia algo diferente entre eles, algo que nem o tempo conseguiu apagar. Roberto sempre foi um rapaz sonhador. Enquanto muita gente desacreditava, ele passava horas diante do computador, tentando construir alguma coisa do zero. Não tinha riqueza, não tinha prestígio, mas tinha coragem. E isso para Ana sempre foi mais valioso do que qualquer aparência de estabilidade. Ana o admirava em segredo por muito tempo antes de admitir para si mesma que já estava apaixonada. Ela via em Roberto um homem diferente dos outros, simples, dedicado, sensível. Alguém que lutava sem fazer barulho, mesmo quando o mundo inteiro parecia dizer que ele não chegaria a lugar nenhum. E foi justamente por isso que o amor dos dois começou a incomodar tanta gente. Seu João, pai de Ana, nunca escondeu sua desaprovação. Para ele, Roberto era apenas um jovem sem futuro, vivendo de um negócio instável na internet, sem garantias, sem base e sem nome feito. Na cabeça dele, sua filha merecia mais. Merecia segurança, conforto e um homem que pudesse oferecer tudo o que ele julgava essencial. Esse rapaz não tem estrutura para casar com você, dizia ele com firmeza, sempre que o assunto vinha à tona. Ana sofria com isso. Por mais que seu coração já tivesse escolhido, ela ainda sentia o peso das palavras do pai. Em alguns momentos, até duvidava se estava fazendo a escolha certa. Afinal, Roberto vivia cercado de incertezas. Um mês parecia promissor, no outro, tudo podia desmoronar. Mas, mesmo com medo, ela não conseguia negar o que sentia. E Roberto percebia essa dúvida. Ele sabia que não bastava amar. Precisava provar todos os dias que aquele sentimento era real. Então continuava trabalhando em silêncio, noite após noite, sem desistir. Enquanto a cidade cochichava, ele insistia. Enquanto muitos riam, ele seguia em frente. A pressão aumentava dentro e fora de casa. As pessoas comentavam, comparavam, criticavam. Algumas diziam que Ana era bonita demais para esperar por alguém como ele. Outras afirmavam que Roberto era teimoso demais para sonhar tão alto. Mas os dois continuavam se encontrando, se escolhendo e se fortalecendo. Havia passeios simples que pareciam gigantes. Uma conversa no fim da tarde. Um café dividido com pressa. Um olhar trocado em silêncio. Pequenos gestos que só confirmavam uma verdade que ninguém ali queria enxergar. Eles realmente se amavam. Enquanto isso, Fernanda surgia na história como uma sombra constante. Desde o colégio, ela carregava uma inveja silenciosa de Ana. Via nela tudo o que sempre quis ter. Carinho, atenção, beleza, amor. E quando percebeu o quanto Roberto significava para Ana, sentiu crescer dentro de si uma vontade amarga de disputar o que não era dela. Fernanda observava de longe, sempre calculando, sempre esperando a chance de se aproximar. No fundo, não queria apenas Roberto. Queria vencer Ana. Queria ser escolhida. Queria ser vista. Mas Roberto estava focado em uma única mulher. E Ana, apesar de todas as dúvidas, também estava presa a esse amor que já havia tomado conta do seu coração. Naquela noite, sozinho no quarto, Roberto trabalhava como nunca. A tela do computador iluminava seu rosto cansado.
mas determinado. Ele revisava pedidos, ajustava números, respondia clientes e não tirava os olhos da meta que havia traçado para si. Havia algo ali dentro dele que ninguém conseguia ver completamente. Uma promessa silenciosa de que mudaria sua vida e provaria que podia ser digno de Ana. O relógio avançava. A cidade dormia. E Roberto continuava acordado, lutando por um futuro que ainda parecia distante. Foi então que, depois de horas de esforço, aconteceu. Um pedido grande, decisivo, finalmente foi fechado. O primeiro grande negócio online de Roberto estava garantido. Ele ficou parado por um instante, olhando para a tela em silêncio, sem acreditar no que acabara de acontecer. Seu coração acelerou. Era o começo de algo maior. O começo de uma virada. Mas naquele momento, ele ainda não contou a ninguém. Guardou a notícia para si, como quem segura um segredo precioso, sabendo que a vida estava prestes a mudar. Do lado de fora, ninguém imaginava. Todos continuavam vendo apenas o rapaz desacreditado. Todos ainda falavam como se o futuro dele já tivesse sido decidido. Mas pela primeira vez, Roberto tinha uma prova concreta de que não estava sonhando sozinho. Ele sorriu, respirou fundo e fechou o computador devagar. Havia fogo nos olhos dele agora. Porque, se até ali lutou por amor, dali em diante também lutaria por destino. E foi exatamente naquele instante, quando tudo parecia continuar igual, que a história deles começou a mudar de verdade. O tempo passou, e com ele veio a mudança que ninguém na cidade esperava. O negócio de Roberto, antes visto com desconfiança, começou a crescer de verdade. As vendas aumentaram, os contatos se multiplicaram, e aquele rapaz que muitos tratavam como sonhador passou a ser visto como alguém promissor, depois como alguém de sucesso, e por fim, como um homem rico. A transformação chamou a atenção de todo mundo. Os mesmos que antes duvidavam agora queriam se aproximar. Os mesmos que riam agora elogiavam. Mas Roberto não se deixou levar pela fama nem pelo dinheiro. Mesmo cercado de novidades, ele continuava com os olhos voltados para uma única mulher, Ana. Ana, por sua vez, sentia o impacto dessa nova fase. Ver Roberto crescer a fazia feliz. Mas também despertava nela uma inquietação difícil de esconder. Ele já não era apenas o rapaz simples que lutava sozinho diante do computador. Agora, havia outras mulheres ao redor, outros olhares, outras intenções. E pela primeira vez, Ana começou a sentir ciúmes. Não era um ciúme destrutivo. Era o medo silencioso de perder alguém que já tinha se tornado parte da sua vida. Ela observava as atenções que ele recebia e, em alguns momentos, se perguntava se o amor dos dois continuaria tão firme diante de tantas mudanças. Seu João também mudou de postura, mas não de coração. Antes, criticava Roberto por ser pobre e instável. Agora, com o sucesso dele, a resistência assumiu outra forma. O problema, na visão dele, já não era a falta de dinheiro. Era o excesso de atenção que Roberto passou a receber. Para ele, um homem rodeado de mulheres e sucesso podia acabar se perdendo no caminho. Agora ele tem dinheiro, tem fama, tem opção demais. Isso também não me agrada, dizia ainda desconfiado. Roberto ouvia tudo isso com paciência. Ele sabia que não bastava vencer no trabalho. Precisava mostrar que, apesar da nova fase, seu coração continuava no mesmo lugar. E foi exatamente isso que fez. Ele passou a dedicar ainda mais tempo a Ana. Levava-a para passeios tranquilos, jantares especiais, viagens curtas e momentos que pareciam pequenos para o mundo, mas imensos para os dois. Cada gesto era uma forma de dizer sem palavras que ela continuava sendo sua escolha. Em uma tarde ensolarada, Roberto a levou para caminhar em um lugar bonito, onde o vento parecia parar por alguns segundos só para acompanhar os dois. Ana sorria, mas ainda guardava dentro de si aquela ponta de insegurança. Percebendo isso, Roberto segurou a mão dela com firmeza. Eu posso ter mudado por fora, Ana, mas por dentro eu continuo sendo o mesmo homem que sempre te escolheu. Ela o olhou em silêncio. Havia verdade naquela voz. Havia amor. E naquele instante, o coração dela se acalmou um pouco. Mesmo assim,
Fernanda não estava disposta a assistir a tudo isso de longe, sem agir. Agora que Roberto tinha prestígio, ela enxergava nele não apenas uma oportunidade de escapar da própria frustração, mas também a chance de atingir Ana onde mais doía. Começou então a se aproximar de forma calculada, provocando pequenas situações, criando cenas, tentando chamar atenção. Em alguns momentos fazia comentários sutis demais para parecerem diretos, mas claros o suficiente para incomodar. Em outros, surgia onde não era chamada, sempre com um sorriso frio e um olhar carregado de intenção. Fernanda queria mexer com Roberto, queria criar dúvida, queria transformar a paz do casal em tensão. Só que Roberto não se deixou envolver. Ele mantinha a postura, respeitava Ana e ignorava as tentativas de provocação. O que Fernanda buscava nele, ele oferecia apenas à mulher que realmente amava. Ainda assim, nem tudo era simples. Ana via tudo aquilo e sentia o peso de dividir o espaço emocional de Roberto com o mundo inteiro. Havia dias em que se sentia pequena diante da nova vida dele. Havia dias em que o medo tentava ocupar o lugar da confiança. Mas o amor dos dois continuava resistindo, porque entre eles havia algo mais forte do que o medo, a escolha diária de permanecer. Foi então que, em uma noite especial, Roberto preparou um jantar romântico. Tudo estava disposto com cuidado. Luz suave, mesa arrumada, silêncio bonito e aquele clima que faz o coração pressentir que algo importante vai acontecer. Ana entrou desconfiada, mas emocionada. Ele a recebeu com o olhar mais sereno que ela já tinha visto. Depois do jantar, Roberto respirou fundo, pegou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou diante dela. O mundo pareceu parar. Ana levou as mãos à boca, completamente surpresa, enquanto Roberto abria a caixa e mostrava a aliança com a sinceridade de quem já tinha feito a escolha mais importante da vida. Eu esperei por esse momento a vida inteira, disse ele. E quero viver o resto dela ao seu lado. Casa comigo. Quando você terminar a faculdade, eu quero que a gente comece nossa vida como marido e mulher. Ana não conseguiu conter as lágrimas. Todo o medo, toda a dúvida, toda a pressão pareciam se dissolver diante daquela cena. Ela amava Roberto. Sabia disso. Sentia isso em cada parte do coração. Com a voz embargada, ela respondeu que sim. Ele colocou a aliança em seu dedo com uma delicadeza que fez aquela noite virar memória para sempre. Os dois se abraçaram com força, como se nada mais no mundo importasse. Mas, do lado de fora, alguém ouvira tudo. Fernanda, escondida o suficiente para não ser vista, escutou cada palavra do noivado. O rosto dela endureceu. Os olhos se encheram de revolta. O que nasceu ali não foi apenas ciúme. Foi uma promessa silenciosa de destruição. Enquanto Ana chorava de felicidade nos braços de Roberto, Fernanda se afastava com o coração em chamas, convencida de que ainda não tinha perdido. E naquela noite, o amor dos dois foi selado com uma aliança, sem que eles soubessem que a próxima tempestade já estava a caminho. 2 meses depois do noivado, algo começou a mudar em Ana. No início parecia apenas cansaço. Ela estava terminando a faculdade, ajudando em casa e tentando viver a alegria da nova fase ao lado de Roberto. Mas pouco a pouco, os sinais ficaram difíceis de ignorar. O rosto perdeu cor, o corpo ficou fraco e as crises de indisposição passaram a se repetir com frequência. Roberto percebeu antes de todo mundo que havia algo errado. Conhecia Ana em cada detalhe e sabia quando ela não estava bem. No começo, ela tentava disfarçar dizendo que era apenas a rotina pesada. Só que o mal-estar aumentava e a preocupação dele também. Foi então que Roberto tomou a decisão de levá-la ao melhor hospital da região. Não queria correr riscos, não queria esperar mais, queria respostas. Na sala do médico, o silêncio pesava como pedra. Ana segurava a mão de Roberto com força, enquanto seu João e Dona Cláudia aguardavam do lado de fora, tentando manter a calma, embora o medo já tomasse conta dos dois. Quando o diagnóstico veio, o chão desapareceu sob os pés de todos. Leucemia. A palavra pareceu ecoar dentro da sala como uma sentença cruel. Ana ficou paralisada.
Dona Cláudia levou a mão ao rosto e desabou em lágrimas. Seu João, que sempre parecia tão duro, sentiu o mundo ruir por dentro. Roberto ficou imóvel por um segundo, como se seu corpo demorasse a aceitar o golpe. Mas, logo depois, puxou Ana para perto de si com toda a força que ainda tinha. Ele não chorou na frente dela. Não naquele instante. Primeiro precisava ser abrigo. Os dias seguintes foram devastadores. Exames, internações, consultas, novos resultados, novas dúvidas. E então veio a notícia mais dura de todas. Sem um transplante, Ana teria apenas cerca de 4 meses de vida. 4 meses. A contagem começou ali, como se o tempo tivesse se transformado em inimigo. Roberto sentiu o coração apertar, de um jeito que nunca tinha sentido antes. O homem que havia vencido tantas dificuldades agora via o amor da sua vida ameaçado por uma doença implacável. Mas em vez de recuar, ele se fortaleceu ainda mais. "Eu vou fazer tudo o que for preciso", disse ele, segurando a mão de Ana com firmeza. Tudo. E ele estava disposto a cumprir essa promessa. A família inteira entrou em choque. Dona Cláudia mal conseguia se manter de pé. Seu João, apesar da rigidez de sempre, estava destruído. A culpa começou a bater de formas diferentes em cada um. Ana, por sua vez, tentava ser forte, mas o medo se escondia nos olhos dela. O noivado recente, os sonhos construídos com Roberto, tudo parecia ameaçado de uma só vez. Os médicos iniciaram a busca por doadores compatíveis. A família passou pelos testes, um por um, mas nenhum deles era compatível com Ana. A notícia chegou com mais um peso no peito de todos. Não havia solução fácil, não havia milagre imediato. O transplante dependia de uma compatibilidade fora do círculo mais próximo, e isso tornava a situação ainda mais urgente. Foi quando Dona Teresa, vizinha querida da comunidade, decidiu agir. Ela organizou um mutirão na cidade, convocando moradores, amigos, conhecidos e até pessoas que quase não tinham contato com a família. A ideia era simples, mas poderosa: ampliar a rede de doadores e aumentar as chances de encontrar alguém compatível. A cidade se mobilizou. Balanços de solidariedade começaram a tomar conta das ruas. Cartazes foram espalhados. Mensagens passaram de mão em mão. A história de Ana começou a emocionar todos ao redor. E Roberto, mesmo exausto, participava de tudo. Quando não estava no hospital, estava ajudando na campanha. Quando não estava com a equipe médica, estava com Ana, sustentando a esperança que os dois ainda tinham. Entre tantas idas e vindas, Fernanda apareceu de um jeito inesperado. Muitos não entenderam quando ela decidiu participar do teste de compatibilidade. Alguns acharam que seria apenas mais uma forma de aparecer. Outros suspeitaram de um interesse escondido, mas ela mesma parecia abatida, como se algo dentro dela também tivesse sido atingido pela gravidade da situação. Ninguém imaginava o que aconteceria em seguida. Os exames trouxeram uma surpresa que deixou os médicos em alerta. Fernanda era compatível. A notícia se espalhou rapidamente e a reação foi de espanto geral. Como duas jovens tão ligadas pelo destino poderiam ter uma compatibilidade tão forte? Os médicos estranharam o resultado. Dona Marlene, mãe de Fernanda, empalideceu na mesma hora, e seu João, ao ouvir aquilo, sentiu as lembranças do passado se erguerem como fantasmas que ele lutou a vida inteira para esconder. Algo ali estava errado, ou pior, estava prestes a ser revelado. Enquanto todos tentavam entender a coincidência, seu João começou a perceber que não poderia manter a verdade enterrada por muito mais tempo. Havia uma antiga história entre ele e Dona Marlene, uma relação guardada no silêncio, num tempo em que as escolhas foram erradas e as consequências foram jogadas para o futuro. E agora, no pior momento possível, o passado cobrava sua conta. No hospital, Ana, cada vez mais fraca, olhou para Roberto com os olhos marejados. Tinha medo de continuar alimentando uma esperança que talvez não resistisse. Em um gesto doloroso, devolveu a aliança para ele e pediu que ele seguisse a vida sem se prender a uma promessa que talvez não pudesse ser cumprida. Roberto segurou a caixinha, olhou para a aliança e, sem hesitar, recolocou-a no dedo dela.
Essa aliança não foi feita para ser devolvida, disse ele, com a voz firme e emocionada. Foi feita para ficar com você. Ana chorou, não de fraqueza, mas de amor, porque mesmo cercada pela dor, ainda havia algo forte o suficiente para sustentá-la. Roberto continuava ali, inteiro, escolhendo-a outra vez. E foi nesse exato momento que a tensão atingiu o limite, porque a verdade ainda estava escondida. O tempo estava correndo. E ninguém sabia o que viria primeiro, a cura ou a destruição. A cidade inteira parecia viver a mesma angústia. Depois do diagnóstico e da corrida contra o tempo, ninguém conseguia agir como antes. A história de Ana atravessou ruas, casas e conversas, tocando até quem nunca tinha se aproximado da família. O que antes era apenas uma tragédia particular, agora se tornava uma causa coletiva. Dona Teresa, firme como sempre, liderava o mutirão com a energia de quem não aceitava desistir. Ela organizava listas, recebia voluntários, conversava com vizinhos e fazia tudo o que podia para aumentar as chances de salvar Ana. O movimento crescia a cada dia, e a cidade inteira começava a entender que amar também era se mobilizar. Roberto não parava. Dividia o tempo entre o hospital, a campanha e os momentos ao lado de Ana. Mesmo cansado, ele mantinha o olhar firme, porque sabia que, se desabasse, ela sentiria. Então ele segurava a própria dor e a transformava em presença, em silêncio, em carinho, em constância. Ana, por sua vez, oscilava entre esperança e medo. Havia dias em que sorria para Roberto e acreditava que tudo ainda podia dar certo. Em outros, o corpo fraco lembrava que a realidade era dura demais para ser ignorada. E nos momentos mais silenciosos, ela olhava pela janela do quarto e se perguntava se ainda haveria tempo suficiente para viver tudo o que sonhou. Foi nesse cenário que Fernanda surpreendeu a todos outra vez. Depois de descobrir a compatibilidade, ela passou a olhar para a situação de forma diferente. Não era simples orgulho nem vontade de aparecer. Havia ali uma inquietação maior, uma ferida antiga que começava a ganhar outro peso diante da doença de Ana. E ainda que ninguém confiasse totalmente nas intenções dela, Fernanda resolveu se aproximar mais do que antes. Quando o assunto da doação chegou com seriedade, os médicos explicaram o que já sabiam. Os exames genéticos mostravam uma ligação muito forte entre Fernanda e seu João. Aquilo chamou a atenção de todos. Algo no resultado parecia grande demais para ser apenas coincidência. Foi então que as rachaduras do passado começaram a aparecer. Seu João já não conseguia mais sustentar a mentira. Cada novo exame, cada novo comentário e cada olhar desconfiado empurravam-no mais perto da verdade. Dona Cláudia percebeu que havia algo escondido ali. Dona Marlene, do outro lado, também entendia que o momento de silêncio tinha acabado. Os dois carregavam um segredo antigo, construído sobre medo, culpa e abandono. A verdade começou a sair aos poucos, em fragmentos dolorosos. Anos atrás, seu João tivera um relacionamento com Dona Marlene. Era uma história que começou com afeto, mas terminou em fuga e silêncio. Ele se afastou, casou-se com Dona Cláudia e construiu outra vida sem jamais assumir as consequências do que deixara para trás. Dona Marlene, sozinha, criou Fernanda sem revelar toda a origem da menina. Guardou a mágoa, o abandono e a verdade como pôde. E agora, tudo vinha à tona. Fernanda escutou a revelação com o rosto pálido. Durante a vida inteira, viveu acreditando em uma versão incompleta da própria história. Saber que seu João era seu pai biológico abriu dentro dela uma ferida profunda, feita não só de surpresa, mas de dor antiga. A rivalidade com Ana, que já era grande, se transformou em outra coisa: confusão, raiva, choque e um sentimento novo de deslocamento. Ana, ao saber de tudo, também ficou abalada. A pessoa que mais a havia incomodado ao longo da vida era, na verdade, sua irmã por parte de pai. Aquilo mudava tudo. Mudava o passado, o presente e até a forma de olhar para a rivalidade que as uniu por tanto tempo. No meio do caos, o mais difícil era perceber que o sofrimento delas não vinha só da doença. Vinha também de uma família construída sobre segredos mal resolvidos.
Seu João enfrentou todos os olhares com vergonha e dor. Pela primeira vez, ele parecia realmente menor diante das consequências do próprio silêncio. Já Dona Marlene, cansada de guardar tanta verdade, chorou ao admitir tudo o que passou sozinha ao longo dos anos. A revelação não apagou a dor, mas mudou o peso da história. Fernanda, antes consumida pelo ressentimento, começou a enxergar Ana de outro jeito. A rival que ela invejou por tanto tempo agora era também alguém ligado ao seu próprio sangue. E isso abriu espaço para algo que ninguém ali esperava: uma transformação. Mas a batalha mais urgente continuava sendo a vida de Ana. Entre o choque da verdade e a esperança do transplante, os médicos se preparavam para a doação. O tempo, porém, seguia correndo. Cada hora importava, cada decisão tinha peso, cada detalhe podia mudar tudo. Roberto permanecia ao lado de Ana como uma promessa viva. Ele já tinha perdido o medo de lutar. Agora só queria que ela sobrevivesse, para que todos os amores interrompidos pudessem finalmente encontrar um caminho de volta. E foi nesse clima de verdade exposta, coração dividido e esperança à beira do limite, que a história chegou ao ponto mais decisivo de todos. Depois de tanta dor, tanta verdade escondida e tantos corações partidos, finalmente chegou o momento mais esperado por todos. A doação estava pronta, e a esperança, embora frágil, voltava a respirar dentro daquela família marcada por segredos, culpa e amor. Ana foi levada com cuidado para o procedimento. O rosto dela já não tinha o brilho de antes, mas ainda havia algo ali que nenhum sofrimento conseguiu apagar: a vontade de viver. Roberto segurava sua mão com tanta firmeza que parecia tentar emprestar a ela toda a força que ainda guardava no peito. "Eu estou aqui", ele disse em voz baixa, "e vou continuar aqui." Ela sorriu com dificuldade, emocionada, porque sabia que aquele amor tinha atravessado tudo sem se desmontar. Fernanda, agora revelada como filha de seu João e irmã de Ana, caminhava por dentro de uma tempestade diferente. A raiva antiga, a inveja, o ressentimento e a sensação de abandono continuavam vivos, mas já não tinham o mesmo poder de antes. A verdade havia mudado o chão sob seus pés. E, embora a dor ainda estivesse ali, algo dentro dela começava a ceder. Seu João, destruído pela própria omissão, enfrentou o momento mais difícil da vida. Ele pediu perdão a Fernanda com a voz trêmula, sem desculpas bonitas, sem defesa, sem orgulho. Admitiu a covardia, reconheceu o erro e se mostrou pela primeira vez inteiro na culpa que carregava. Dona Marlene também abriu o coração. Contou como suportou sozinha anos de silêncio, como criou a filha com medo do julgamento e como guardou uma verdade que talvez tivesse pesado demais. O acerto de contas entre os adultos não apagou o passado, mas pelo menos o colocou diante da luz. Fernanda chorou muito. Não foi um choro simples. Foi a quebra de uma vida inteira de expectativas erradas, de carência, de comparações e de dor acumulada. Mas entre lágrimas e silêncio, ela começou a entender que já não precisava disputar o amor de ninguém. Agora fazia parte de uma história maior, mais confusa e mais humana do que imaginou. A cirurgia aconteceu, e com ela veio a espera mais longa de todas. Os minutos pareciam horas, as horas pareciam dias. Ninguém falava muito. Todos ficavam presos entre o medo e a fé, como se o próprio ar do hospital estivesse carregado de destino. Até que, enfim, os médicos trouxeram a notícia. A doação tinha dado certo. Ana estava viva. A emoção tomou conta de todos de uma vez só. Dona Cláudia chorou como nunca. Seu João desabou, sem esconder mais nada. Roberto fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da vitória chegar como milagre. Fernanda também chorou, mas agora de um jeito diferente. Não era inveja, não era revolta, era alívio, era começo. A recuperação foi lenta, mas cheia de esperança. Ana precisou de cuidados, descanso e paciência. Houve dias difíceis, noites compridas e momentos de fragilidade. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o futuro deixou de parecer uma sentença e voltou a ser possibilidade. Roberto permaneceu ao lado dela em cada etapa, sem se afastar um segundo.
O noivado, que antes parecia apenas uma promessa para um tempo distante, ganhou novo sentido. Depois de tudo o que viveram, não havia mais motivo para esperar tanto. Então, cercados pela família, pelos amigos e pela cidade que acompanhou toda a luta, Roberto e Ana decidiram antecipar o casamento. Não foi apenas uma festa, foi uma celebração da vida, do perdão, da coragem, da segunda chance que o amor recebeu depois de atravessar a dor. O casamento aconteceu de forma emocionante. A cidade inteira parecia reunida ali para testemunhar não só a união de dois jovens apaixonados, mas a reconstrução de uma família inteira. Fernanda participou agora como irmã de Ana, ainda em processo de cura, mas já ocupando um novo lugar no coração de todos. Seu João enfrentava a vergonha com humildade. Dona Marlene, finalmente livre do peso do segredo, podia respirar um pouco mais leve. E quando tudo parecia se encaixar, veio a cena que encerrou a história com o tom mais bonito possível. No silêncio de um momento só deles, Roberto olhou para Ana com a mesma ternura de sempre, mas agora com algo ainda maior no olhar. Gratidão, admiração, amor absoluto. Depois de tudo, você continua sendo o maior sonho da minha vida, ele disse. Ana sorriu, emocionada, encostando a testa na dele. E ali, diante de todos os caminhos que quase os separaram, ficou claro que aquele amor não venceu porque foi fácil. Venceu porque resistiu, porque escolheu, porque sofreu, perdoou e continuou. Meses se passaram, e a cidade que antes viveu a angústia, agora respirava um ar mais leve. A história de Ana e Roberto já não era lembrada apenas como a luta contra a doença, mas como a prova viva de que o amor, quando é verdadeiro, também constrói recomeços. Ana voltou à rotina aos poucos. A recuperação tinha sido longa, e cada pequena conquista parecia uma vitória imensa. O primeiro dia em que conseguiu caminhar sozinha por mais tempo foi celebrado em casa como se fosse um aniversário. O primeiro retorno à faculdade arrancou lágrimas de Dona Cláudia, que observava a filha com orgulho e gratidão. Já Roberto, mesmo agora com a vida financeira mais estável do que nunca, continuava cuidando dela com a mesma ternura de antes. O casamento dos dois não apenas uniu dois corações, ele também uniu uma família que antes vivia dividida pelo silêncio. Seu João, agora mais humilde, começou a ocupar um lugar diferente dentro da própria casa. Ainda carregava culpa, mas fazia questão de estar presente. Aprendeu a ouvir mais, a julgar menos e a valorizar os instantes simples que antes desperdiçava. Fernanda, por sua vez, passou por uma transformação profunda. O tempo foi amenizando a dor da verdade e abrindo espaço para algo novo. Ela não se tornou outra pessoa da noite para o dia, mas já não era mais movida pela inveja que a consumia antes. Agora, como irmã de Ana, tentava reconstruir aos poucos uma relação que parecia impossível. Havia estranhezas, silêncios desconfortáveis e lembranças difíceis, mas também existia uma chance real de afeto. Dona Marlene seguia perto da filha, não mais como a mulher que escondia um segredo, mas como alguém disposta a reparar o que fosse possível. O vínculo entre as duas ainda precisava de tempo, porém já não era feito de mentira, era feito de verdade, mesmo que tardia. Roberto também vivia uma nova fase. O sucesso profissional aumentava, os negócios cresciam e novas oportunidades apareciam. Mas agora, ele já não via a prosperidade como uma forma de provar valor para o mundo. Via como uma ferramenta para construir uma vida ao lado de Ana, com calma, dignidade e propósito. O rapaz que um dia foi desacreditado agora se tornava referência na cidade, não só por vencer financeiramente, mas por manter o coração no lugar certo. Em uma noite tranquila, depois de um jantar simples em família, Roberto e Ana foram caminhar juntos pelas ruas da cidade. Já não havia o peso de antes. O céu parecia mais aberto, o vento mais leve, e até o silêncio entre os dois tinha outra textura. Ana segurou a mão dele e sorriu com aquela paz que só existe depois de uma grande tempestade. A gente sobreviveu, ela disse, quase num sussurro. Roberto olhou para ela com carinho. Não, a gente foi além.
A gente começou de novo. A frase ficou entre os dois como uma verdade bonita demais para ser esquecida. E de algum lugar perto dali, como se o tempo tivesse finalmente se rendido ao amor deles, a cidade inteira parecia concordar. Porque aquela história não terminou apenas com um casamento. Terminou com uma família refeita, feridas cicatrizadas aos poucos e uma nova geração de esperança surgindo onde antes só havia medo. No fim, o amor deles provou que alguns finais felizes não são o fim de nada. São apenas o começo de uma vida inteira construída com coragem, perdão e presença.